O Bahia está passando por um problema e o Sport tem que jogar sábado, 19h15, contra o Palmeiras, na Arena do Palmeiras. Klaus, boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no Fox Sports. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Prazer poder estar participando aí com todos vocês. O Sport conseguiu resolver o seu problema de voo, de chegar a São Paulo? Como é que são as coisas? Então, na verdade, houve uma alteração, né, na logística do Sport para deslocamento a São Paulo. Nós sairíamos às 13h25 de Recife, num voo direto, chegando às 16h30 em São Paulo. Com a alteração agora, vamos sair, estamos chegando agora no aeroporto, vamos sair agora às 16 horas. E agora tem uma conexão em Salvador para abastecimento da aeronave, chegando em São Paulo às 21h, 22 horas. Então, tempo... isso vai... Alô? É tempo suficiente para chegar, descansar os jogadores para a partida de amanhã? Então, a nossa intenção é que haja alteração na data do jogo, né, possivelmente para domingo, ou para que cause menos impacto, alteração no horário da partida das 19 para as 21. Essa é a intenção do Sport. Já estamos tentando um contato via federação junto à CBF para ver se conseguimos essa possibilidade. Para passar o jogo pelo menos para as 21 horas do sábado, ou então que o jogo seja transferido para o domingo à tarde, é isso? Isso, exatamente. Domingo não vai dar porque tem Santos e Cruzeiro no Pacaembu. E a Polícia Militar geralmente não permite que isso aconteça na cidade de São Paulo. O Santos é à tarde? É à tarde. Só se fizer o jogo do Sport com o Palmeiras de manhã. Seria... Porque realmente... Isso, a intenção era o jogo ser realizado às 11 horas da manhã. Quer perguntar, Flávio? Não, Klaus, Klaus, boa tarde. Há alguma garantia de que esse voo que vocês vão pegar agora não seja cancelado também? Existe alguma possibilidade disso acontecer? Então, a gente não sabe, né? A gente acabou de chegar no aeroporto, a princípio está tudo confirmado, né? Com essa conexão em Salvador agora. Se tiver algum horário na questão, alguma mudança no horário de chegada a São Paulo, pode ser que seja ainda pior o cenário para a gente, né? Ô, Klaus, é o Fábio Azevedo que está falando, boa tarde. O Sport não tem jogador na seleção, mas o Palmeiras tem indicado, né, naquela lista dos suplentes. E até agora a CBF não se posicionou se, por exemplo, o Dudu está liberado para jogar. Há uma indicação de que o Dudu será liberado, mas não está confirmado ainda. 3 horas seria o prazo para a CBF informar aos clubes, como o Dedé no Cruzeiro também. O Sport está atento a isso para que não tenha nenhum jogador irregular que não possa atuar? Não, sem dúvida, a gente está atento a esse tema, né? A gente sabe que isso ainda não há um posicionamento oficial por parte da CBF. Mas, na verdade, enquanto equipe, a gente está preparado para enfrentar o Palmeiras, independente do jogador que estiver lá. A dificuldade é muito grande pelo elenco que tem e a gente sabe que o jogo vai nos trazer uma dificuldade muito grande e até em virtude disso que a gente também, diante dessa alteração da nossa logística aqui, de tentar causar um mínimo possível de impacto, né, na nossa equipe e na preparação para o jogo de amanhã. Ô, Klaus, é o Pascoal de novo. Vocês esperam uma resposta da CBF até às 19 horas, que é o prazo regulamentar que a CBF dá nesses casos? Para hoje ainda, vocês consultaram a CBF diretamente, a federação dará essa resposta? Como é que vocês encaminham, chegando em São Paulo, porque no avião você não vai poder atender o telefone, mas chegando em São Paulo, você já terá essa resposta? Então, exatamente a nossa intenção de ter uma resposta oficial da CBF ainda hoje, até às 19 horas, para ver o que a gente faz em relação à preparação para o jogo de amanhã. É complicado. O Bahia passa por um momento difícil. A gente deseja sorte para vocês, que vocês consigam chegar com segurança, vindo tranquilamente, passando por Salvador, depois chegando em São Paulo com tranquilidade para jogar a partida do Campeonato Brasileiro. Temos um transtorno no país nesse momento e a gente espera que o Sport consiga chegar e com tempo suficiente para descansar os seus jogadores para a partida. Klaus, obrigado, um abraço para vocês e boa viagem. Já está aí no aeroporto, boa viagem aí, bom embarque para vocês. Obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigado. Prazer falar com vocês. Forte abraço aí a todos. Muito obrigado. O Klaus Câmara, que é o dirigente do esporte, conversando conosco. É um drama que é vivido, mano. É verdade. Aí nesse momento aí do país, você não tem... Sua moto, você falou que abriu o tanque e não saiu nem cheiro hoje. Tá saindo nem cheiro. Não deu nem pra trabalhar, né? Você não foi fazer entrega nenhuma hoje de manhã. Cuspi no tanque, cara. É? O próximo Você não recurso, fez se eu tiver apertado, eu vou... Você não fez nenhum serviço por fora hoje? Não entregou nada? Não. Não entreguei gás, nem pizza, nem nada. O negócio é o seguinte, Pascoal. A CBF, inclusive, avisou o Grêmio agora também que 2 jogadores estão naquela lista. O Luan e o Maicon. Estão naquela lista de suplentes e o Arthur não está. O Arthur, que era um cara que todo mundo estava machucado, né? Sim, mas o Arthur era um cara que todo mundo pensava que poderia. O Maicon tá na lista? Que legal, cara. O Maicon no Grêmio? O Maicon do Grêmio. O Luan, tudo bem. O quase goleiro é o Neto. É o Neto. Então o Grêmio também já sabe. nessa liberação, Neto, Dedé... Dudu, o Maicon e o Luan. Já sabemos de 5. Faltam 7. Por que não divulgaram logo isso, né? Não, eu achei uma grande bancada. Porque o Palmeiras treinou, chegou na hora H de botar o Dudu pra jogar às 6 contra a da América. tarde. Às 6 da tarde. Não pode escalar. Como é que fica o treinador do planejamento, Às né? 6 da tarde Não é o legal Palmeiras isso aí. foi comunicado. Às 6 da tarde. Não ponha porque a gente não tem um posicionamento desse caso. Aliás, depois que... A CBF perdeu o prazo para pedir a liberação. E depois que veio à tona a possibilidade, a necessidade de poupar esses jogadores, ou de dar descanso a eles, era obrigação da CBF, do Tite, de quem quer que seja, liberar essa lista, gente. Não é possível. Quer dizer, os clubes não sabem também? Não, mas o Flavinho, agora os clubes sabem. Agora eles foram comunicados. Peraí. Agora, Ô, Flavinho, por exemplo, a Sul-Americana, a Conmebol, ela também não sabe dessa lista. Inclusive de todos os países aqui da América do Sul. Mas ela pediu a liberação. Mas ela pede uma autorização já para a FIFA, independente de quem sejam esses jogadores, para que eles possam estar atuando. Uma liberação genérica. Então, são duas coisas distintas. Uma coisa é o Tite não divulgar a lista, e ele tem esse direito, porque é legítimo, inclusive a FIFA reconhece o fato dele não querer divulgar, mas a CBF, em paralelo a isso, poderia já ter feito o que é Conmebol. Esse é o grande... Aí que o Cassino tá falando, é uma grande ninguém bancada. saberia nunca quem são os jogadores. Se ele quer que não saiba, todo mundo apto. Vou falar um negócio pra vocês. Está aqui o Savoia, que é meu contemporâneo de reportagem. Eu sou do tempo que os caras divulgavam 40 nomes, lembra, Zé? 44, 66, 44. 44. Foram 4 times. 40 nomes eles eram relacionados e depois, vésperas da apresentação, 22 eram jogadores que iam para... Porque uma coisa, Pascoal... Porque você tinha que divulgar as possibilidades de substituições. Eu não vejo, juro por Deus, eu não vejo que o jogador ficaria magoado. Já pensou o Maicon, a felicidade que ele está no Grêmio, de saber que o nome dele está relacionado entre os possíveis... Pascoal, você acha que o cara vai ficar feliz? Isso é igual fazer aqui na Mega Sena acumulada. Você fica feliz da vida. Eu sou otimista, eu ficaria feliz. Você tá maluco. 30 mil? Tá maluco. O Rodrigo Caio também tá na lista, tá? O Rodrigo Caio fez uma cirurgia no pé essa semana. Voltaria a tempo. Pascoal, uma Tá coisa na lista também. é você divulgar uma lista e você tá com os 23 reunidos e os outros 12 na expectativa. Outra coisa é fazer, por exemplo, que fez o Tele em 86, que levou 29 jogadores para a Toca da Raposa. E aí ficou aquele climão entre os próprios jogadores e a comissão técnica. Você está falando de quando? De 1986. Eu estava lá. Exatamente. Eu e aquele cidadão estávamos cobrindo quando falou com a história do Renato Gaúcho. Aí estávamos ficou lá aquele cobrindo a seleção climão, brasileira. porque teve um processo de rivalidade muito grande. Podia ser sadio ou não. Até o corte do Emerson Leão. Você está falando disso? Do corte do Leão? Não, quem foi cortado foi o Gilmar. O Renato acabou cortado. Não, em 82 foi cortado. Recebi a informação aqui, São Paulo foi cortado. Senhor. O Dudu tá liberado para jogar esse jogo já contra o Sport e a tendência é que com os outros jogadores que já vazaram os nomes aqui aconteça o mesmo. Não, tem que ser. Não pode ser só um. Ou tá todo mundo. Mas não, é que o Palmeiras já foi notificado. O Palmeiras já foi notificado. Aí, ó, tá lá, aí lá. Dudu é liberado para enfrentar o Sport. Você recebeu a informação aí, mano? Sim. É quente o negócio? O pior de tudo, Pode botar fé? sabe o que é? É você ficar sabendo na notícia pelo Alexandre Matos. O Alexandre Matos deu a notícia que não podia. Ninguém até então sabia, porque ninguém conhecia os jogadores que... Quando o Palmeiras chegou uma hora estavam antes do na lista. jogo é que foi E divulgado outra isso. coisa, achar que o jogador vai ficar magoado, chateado, pô, ele vai ser valorizado. Ele tá numa lista de convocação para a seleção brasileira. Como é que ele vai ficar chateado? Você ficaria chateado? Não, pode pôr meu nome lá, reserva, não tem problema nenhum. Deixa eu ganhar na quina Não, da eu não vou ficar Mega Sena aí, que eu chateado, fico feliz da vida. Mas o Vai Maicon... ficar chateado no Aí, ó, Mas aí contra você, aí, o Maicon, nesse sentido, o Maicon ele não era um jogador bom. cotado. No Grêmio, o Arthur ele tinha muito mais chances Tá de ir, pelo machucado. menos em
Então, mas pela bola que ele apresentou, o Arthur teria muito mais chances de ir do que o Maicon. Mas pro Maicon, pelo fato de ter sido uma surpresa, foi agradável o nome dele ali. O Mas Dudu imagina, também é. O Dedé é idem, porque o Dedé também era um zagueiro que não estava esperando. Mas imagina um cara que estava esperando. Na hora tá dos nessa caras lista. endinheirados lá da Europa contratar alguém, primeira coisa que eles querem saber é se o cara é do casting da seleção ou não. Entendeu? Não está entre os 23, mas está Entre os tá 35. Um exemplo claro, Savoia. Está relacionado, o na cara seleção se valoriza. francesa. Então, Você prefere estar entre os 35 ou não estar em lugar nenhum? depende. Por exemplo, Ah, a seleção pô, francesa, não faz você acompanhou sentido, a mano. convocação. Pelo Não, amor vou te de explicar, vou te dar um exemplo claro. É nítido isso daí. O Deschamps, ele convocou a seleção francesa. Tá lá. E não levou o Rabiot. Chegou no Rabiot, falou, Rabiot, você tá na lista de espera, irmão. Aí chamou o Rabiot. Ele ficou feliz, o Rabiot, por estar na lista de espera? Não, aí Claro chamou que não. agora o Rabiot. Chamou o Rabiot pra Então, mas o seleção. E Rabiot ele falou quis que não ir? queria. Não, não vou. Ele falou, não vou. Você acha que ele ficou feliz em estar na lista dos 35? Não ficou, nem um pouco. Mas aí, O cara, quando ele- aí o cara, quando ele mostra acha que o ele jogador merece não tá, estar dentro. não tá nem aí pro Mas, ô país Pascoal, dele. mas, ô Pascoal, vamos lá, por partes. O cara, quando ele Olha lá. sabe que ele tem potencial pra estar lá dentro, e esse cara é uma mula também, deixar o Rabiot de fora. Não se deve deixar, né? Não deve. Inclusive, até com relação à cautela. Nunca deixa o Rabiot de fora. Então, o negócio é o seguinte, até pela bola que ele joga, gente, hoje, Rabiot, Pogba, esses caras têm que estar dentro. Tem que estar dentro. Aí você fala, mas o cara não respeita o país. Mas, ô Pascoal, coloque-se no lugar do cara. Não, aí você vai me O Rabiot perdoar. não é dele, né? Aí entra a história, o cara não foi profissional. O cara tem que Aí, respeitar isso. a Foi o que o hierarquia. Deschamps falou na O treinador- entrevista. Eu queria saber, Não engolando. se não tá Será falando da que o Chilique, Falcão ué, sentiu em 78? Jogando aquela bola toda E não foi. e não foi. O Neto em 90. É o Neto em 90. o Leão em O 82. Romário. Agora, como se sente o Dudu, que não Mário era foi nome para a cortado, seleção né? brasileira e tá nessa Não, lista. em 2002 não foi. Felizão. Não foi, não. Como é que se sente o Maicon? Pô, felizão. Como se sente o Luan? Aí ele pode ficar triste. Eu acho que o Luan tem bola pra jogar na nos seleção. 23. Também acho. Por exemplo, o Luan é melhor que o Tyson. Ó, Dudu, Dedé, Mussum, não. Zacarias. Dudu, Dedé, Zacarias. Maicon, por exemplo. O Mas na próprio boa, Neto, ó, o goleiro. O Luan, vamos lá, o Luan, que é um jogador desse O Dedé é um capítulo à parte, porque o Tite disse que se identifica Sim, não, com a história. não. Com a história, Com relação a esse, porque Pascoal. o Tite passou os mesmos problemas. Mas, ô, e não Pascoal, tinha tecnologia o dessa- Dedé, da o época Dedé atual. nem ele estava esperando ser convocado, Pascoal. O Maicon, nem ele estava esperando ser convocado. É uma outra nem o Dudu. realidade. Nem o Dudu. também, concordo contigo. Então. Mas, por exemplo, o Luan, quando ele vê lá Aí o nome sim. do Tyson na lista, e ele fala, eu tô fora, ó, irmão, convenhamos. Mas o Luan deve ter ficado triste. o Luan foi Tudo bem, muito perfeito. legal. Você ouviu o Luan É melhor falando depois do estar numa jogo? lista, numa pré-lista do que não estar em lugar nenhum. Você viu o Imagina Luan se vaza- falando depois se do vaza jogo, a lista, Cassino? o Luan não tá. Você viu o Luan falando depois do jogo? Não viu. Pro Wagner Martins? Poxa, tô torcendo pra seleção, mesmo que eu não esteja aí lá. Pô, o cara foi... Acho que eu vou ter outras oportunidades na seleção brasileira. O cara foi muito legal, cara. Deixa eu te falar, Pascoal, isso daí ele fala porque ele não vai querer queimar cartucho. O cara não vai ser tão sincero perante as câmeras, porque isso pode comprometer, inclusive, Tá as bom. futuras O Mano convocações. Sincerão ia falar o quê? Vamos lá, o Mano vamos lá. Sincerão, Não, Pascoal, eu teria você a não mesma tá conduta. você não tá na relação da seleção brasileira. O que você falaria? Ô, Pascoal, eu Muito teria a mesma sisudo, conduta mano. do Luan, porque eu não gostaria de comprometer minhas futuras convocações. Mas, por exemplo, o Cassino então falou... o Sincerão Não, peraí, do Mano falaria a mesma escuta. coisa. O Cassino disse aqui, olha, é melhor estar numa pré-lista do que não estar em lugar nenhum. Já pegou o overbooking em voo? Quase que eu peguei ontem. Pois é. A mulher pega e fala, você é o próximo da lista. Se alguém não fizer o check-in, você entra. E eu chego lá, depois do cassino, a mulher fala, não tem mais passagem. Ele é o próximo da lista e eu não tenho mais passagem. Aí ela chega depois, pega e fala, desculpa, senhor. O senhor era o próximo da lista, mas o voo tá cheio, você não vai ter como entrar. E eu, que não comprei passagem, eu vou estar no mesmo balaio que o senhor. Ah, mas eu quase fui. Nossa, Se dana, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O seu paralelo é Analogia muito... perfeita. O seu paralelo é muito O ruim. senhor é muito sisudo. Sisudo não, é verdade. O senhor comemora aqui em Mega Sena, não ganha nada. A usar o meu jargão. Já. O egoísmo junto com o egocentrismo faz com que o ser humano se torne numeral. Não entendi essa frase Isso até daí, hoje. o seu egoísmo, o seu nervosismo com a Canta pro sociedade. Savoia. Savoia, eu nunca ouvi essa sua Já música. acabou Canta um de ouvir pedaço. agora. Não, melhor não. Pedaço aí. Eu lembrei de uma música agora, Unidos da Ponte, 1987. Não, obrigado. De Dedé, Mussum e Não, Zacarias, tá bom, tá seu mundo Encanto e Magia, a escola de samba. Eu não sou muito de samba, mas eu lembrei disso aí. Que diabo você só vê com o resto? O Dedé, Didi. Isso Não, mas eu tem falei a ver. Dudu e É Dedé. Dudu e Dedé que estão É convocados. legal. Nossa criação. É um negócio demais. Gente, o que tá acontecendo? Eu
também queria saber. Agora é o seguinte, o Dudu tá liberado para jogar com o Sport. O Sport com esse perrengue aí, vocês acham justa a reivindicação do Sport de mudar o horário do jogo? acho. Pelo menos. Eu acho. Porque também não tem culpa de nada. O Sport. Eu não sei se mudar o horário do jogo ia resolver muita coisa. Acho que dá uma noite a mais de descanso para os jogadores. 2 horas a mais. Tá? Olha, a gente conhece São Paulo. Eles vão sair, vão chegar em São Paulo por volta das 9, 10 horas da noite, provavelmente em Guarulhos, né, Pascoal? Esses voos vêm para Guarulhos. Porque dependendo da hora. Trânsito em São Paulo tá uma maravilha, viu? Mais ou menos. Tá uma maravilha. Ninguém tem Mas gasolina, né? E aqui no Rio também. mesmo que o trânsito esteja menos intenso, as distâncias são grandes e tal. E os jogadores vão ficar muitas horas em avião e conexão, né? Eu acho que seria justo que o esporte tivesse algum... Na verdade, o correto mesmo era cancelar essa rodada inteira do Campeonato Brasileiro, né? Será? Suspende, claro. É óbvio. A CBF até ontem disse que monitoraria hoje. E monitorar, gente, os caras parecem que vivem em outro planeta. A faculdade já terminaram aulas Não encerradas. conseguiram nem monitorar a lista dos 35 lá. Não conseguiram enviar para a FIFA o pedido. É uma situação excepcional. Muitos aeroportos já estão sem combustível, sem condição de reabastecer aeronaves. Alguns aeroportos já Você leu a notícia agora de Hoje Brasília? foi Brasília está cancelado. zerado. O primeiro voo foi cancelado. Eu não vou conseguir esconder um pequeno sorriso. Mas o primeiro voo que foi cancelado foi o voo de Brasília para Miami. Tá rindo por quê? Eu tô rindo por causa disso aqui, ó. Tom. É por isso que eu tô rindo. Porque é o caos que se estabelece no país. Você é contra Pascoal. Miami? O seu irmão mora lá. Não. O seu irmão mora lá, o senhor é contra Miami. Ai, que bonito. Então, assim, é uma situação em que é preciso tomar medidas excepcionais. Paciência, é muito voo. Tem muito time que vai viajar e não sabe se volta. Vamos lá, ó. Vamos lá, a tabela do campeonato, então, pra gente ver Flamengo joga fora. o que pode Ficar tão acontecer. triste se eu fosse para Miami e não conseguisse voltar pro Brasil. Não, é o meu caso também. Eu tenho que ir para São Paulo hoje e não sei se consigo. Palmeiras e São Paulo Sport. e volta. Palmeiras e Sport. Viaja. Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo viaja. Paraná e Atlético Paranaense. Ali Não tudo viaja. bem. Mas não tem dinheiro pra gasolina do busão. Hã? Não, tem, Não tudo tem- bem. não Tá lá tem dentro. gasolina Vai, pra vamos lá. busão. Não, é diesel, Vamos ver os jogos. Qual era o primeiro que você falou, Pascoal? Vai, Era Palmeiras e Sport. Palmeiras e Sport. Então, Não, viagem Fluminense e Chapecoense. Se a Chapecoense Olha, não veio Fluminense ontem... e Chapecoense. Vem hoje. Chapecó, você sabe. É um... Não, a Chapecoense tem que vir pra cá. É, Então, Fluminense e tem que- Chapecoense. Não, aqui. falando sair de Sim, Chapecó. a logística. A logística Tem é que complicada. ou para em Florianópolis, é ou oeste para de em Santa Porto Alegre, Catarina, ou para em onde Floripa, ou em Porto Alegre. tem muita paralisação por conta de produtores rurais, agrícolas e tudo mais. Mas vamos Mas os lá. aeroportos ali não estão com problema, pelo menos até a segunda ordem. Pode ser, mas aí Então, se com você sai tráfego de Chapecó... normal. Palmeiras e aqui. Sport, é isso que a Esse gente já acabou tem de esse falar. problema A gente de acabou Recife de pra cá. focar esse Isso. assunto. Palmeiras e Sport. O Flamengo acaba de informar que o voo dele está confirmado. Vai daqui a pouco para BH para esse jogo que você vai falar. Paraná e Atlético Paranaense, normal, bem. entre os dois em casa. Vasco embarca amanhã. O Vasco joga contra o Bahia no domingo, lá em Salvador. E aí você tem mais um dia, o que pode facilitar. Pode, mas embarca amanhã o Vasco. Isso. amanhã. O Mas existe Botafogo uma chance recebe o Vitória da Bahia. O Vitória vem de Salvador para o Rio de Janeiro. O Santos recebe o Cruzeiro. O jogo vai ser no Pacaembu, domingo às 4 da tarde. Paulo, Minas, São Paulo, O Brasil. Corinthians tem que ir para Porto Alegre jogar contra o Internacional. Tem que pegar... Tem que ir, tem que voltar, né? O problema tem que voltar. Exatamente. Vai ser um jatinho próprio. E tem foi isso? gasolina Não com o sabia quê? disso. Paga com o quê? Com... Por exemplo, ele foi para Venezuela, ele foi com. Não, fretou um avião. Ok. O Corinthians fretou um avião. Mas que você freta é próprio. Não, não é Não tá próprio. indo com voo comercial, não é voo de linha. Não, você fretou um avião. Você não é proprietário. Não importa, a partir do momento que você charter. freta é seu. É, o chamado voo charter. Lembra disso? É, não? lembro. Quantas e quantas vezes? O Grêmio vai jogar no Ceará. Contra o Ceará. Olha, Porto Alegre e a Fortaleza. Olha o tamanho dessa viagem. O Grêmio já deve ter saído, imagino. O Grêmio já saiu hoje, Esse sábado. jogo é domingo, né? Não, hoje não, amanhã. O Grêmio saiu hoje amanhã. No sábado de manhã. O jogo é domingo. Jogo é domingo. O Grêmio tem que sair hoje, gente. Ou amanhã cedo. Vou dar uma olhada Eu tô até falando, aqui. Porto Vou dar uma Alegre e olhada na Fortaleza logística. são Dá uma olhada pelo nas menos duas. 6 horas de E voo. o São Paulo vai Não tem jogar voo em direto. Belo Horizonte contra o América. Se bobear, dá pra ir de ônibus. São Paulo Não vai até Belo fazer Horizonte. também. Não vai fazer isso. É? Não vai fazer isso. Porque também não tem diesel. Então, o senhor diz o quê? Que canseiro? Não, eu acho... Até tem, alguns postos. Eu acho que eu acho que o mais correto, sensato, bobo, essa é a palavra, era cancelar essa rodada. Isso é.
O Grêmio já foi. O Grêmio foi hoje para Fortaleza. Não tem jeito de Tô lendo aqui no site do Grêmio, fez o último treino e viajou para Fortaleza. Não há notícias, o embarque foi 12h15 no aeroporto Salgado Filho. Não há nenhuma informação de que o Grêmio teria voltado. O Renato Gaúcho levou o time para... Deixa eu fazer uma pergunta. Voo que sai de Porto Alegre geralmente para em Brasília. É muito longe. Para fazer a segunda perna até Não tem combustível, não tem querosene em Brasília. Talvez o cara pode remeter o avião para uma outra rota que tem um aeroporto. Pode fazer São Paulo. Pô. Para em São Paulo e de São Paulo vai. Vai mudar, com certeza. As próprias companhias, Claro, imagino... se adaptam às circunstâncias. Remanejam os voos. Aliás, quando vim para cá, eu fiz o check-in pela Gol, pela internet, e a primeira coisa que eu liguei lá antes, primeiro liguei. Já na ligação já vinha uma mensagem de que os voos aconteceriam normalmente. Porque até hoje de manhã havia combustível em Congonhas. Não sei agora que eu teste. A CBF está avisando que não tem data, por isso é que ela não mudou. Bom, não tem data e não tem gasolina. Copa, né? Porque Claro, já que não tem. Já tá acertado o calendário. Porque né? na não Copa tem do data, a Brasil gente tem sabe. 2 jogos ainda que não foram realizados e o sorteio vai Mas acontecer. espera um pouco, não tem data. Se não tem gasolina, como é que o cara vai chegar lá? Podia até ter data. Uma notícia do Grêmio, o Luan tá fora desse jogo, tá? Conforto Sendo na preservado. coxa, né? Se não tiver como chegar, não tem como fazer o jogo. Mas ele foi Ou vai liberado dar também. WO. Sim, mas aí tá com uma Ou vai dar WO se o Não, time não chegar. se não chegar, a CBF tem que tomar Lógico. pelo menos uma postura de não Mas do punir jeito o que clube. tá falando, que não tem data, Não, a então vai... CBF diz que não tem data, ponto. Por isso que não mudou a rodada. Agora, se o clube por algum motivo, eu não Aliás, eu motivo, acho bom checar, a produção checar, viu? Com a CBF, se algum clube não Não, chegar. acabou de chegar. Se o clube não chegar, a CBF vai adotar uma outra postura. Mas de uma A maneira gente geral. acha isso, né? O quê? A gente imagina isso. Eles já determinaram isso? Já... Não, a CBF já avisou. Já avisou? Que Ah, bom. não há datas. Porém, se o clube não chegar para fazer a partida, tiver algum problema de viagem, Se a arbitragem não chegar. também tem um problema da arbitragem. Mas a arbitragem pode ser solucionada com os árbitros locais, que também são árbitros da CBF. Isso a CBF pode conseguir fazer Mais uma remodelação. Não é tão complicado. É complicado, mas não é tanto. Agora, quanto ao time não chegar para jogar, aí já tem uma distância muito grande. Eu acho que tem que se esperar para ver. Agora, o clube não tem nenhum poder sobre o que está acontecendo no país. Nenhum poder. E não pode nem tomar uma decisão. Não vou viajar, porque tá vendo o caos que tá aí. Não, aí ele toma o WO. Eu pensei um absurdo aqui, é brincadeira, tá, gente? Só agora? A arbitragem podia ir de balão, se fosse muito Meu longe, Deus do né? céu. O veleiro, muito mais agradável. Realmente, você tem toda realmente razão. Mas vou dizer você, a sua cadeira. fase é sensacional, cara. Olha só que engraçado. Sensacional, você é A sensacional. arbitragem chega de balão, Você sabe balão colorido. que eu tenho uns amigos que adoram você, aquele vídeo que todo mundo deixou você sozinho. Não sei, é muito bom. Aquele lá é muito bom. Aí o povo tá do meu lado, eu sempre falo. Eu vejo isso, tô vendo. Eu vejo Tô nas vendo ruas. isso. Aliás, mano, tem alguma manifestação aí do povo pra gente? Vou pegar na aqui, nossa Pascoal. Hashtag A internet tá Rádio dando pau, Brasil. mano, mas eu vou pegar A internet aqui. tá dando pau? Tá dando pau, Pagou cara. não, É irmão? isso. Tá sem gasolina. Se você quiser, eu vejo aqui, mano. Eu Manda tenho lá, aqui. Peraí, Fabrício, eu tenho que botar a nossa hashtag aqui. Tá consultando aí os seus alfarrábios aí. FS Rádio Brasil. Vamos lá. Show, tá na mão aí, se quiser. Vamos lá. Vai lá. Demorou, hein? Vocês perceberam que o Flavinho não tá afim de trabalhar esse final de semana, querendo adiar a rodada? É o Márcio Souza que falou isso. Márcio Souza, esse fim de semana tem Grande Prêmio de Mônaco e 500 milhas de Indianápolis. Qual é a chance de eu não trabalhar? Zero. Quando será o sorteio da Copa do Brasil e da Libertadores? O sorteio da Libertadores dia 4, é isso, né? E 4 de Sul-Americana junho. também. Sul-Americana também. junto, que vamos transmitir aqui pelo Fox Sports, evidentemente. O Carlos Neto disse que o que eu falei está corretíssimo. A rodada do Brasileirão deveria ser suspensa até regularizar a situação do país. E que mais? Uma correção aqui, que eu posso fazer aqui? Sim, que senhor. o Bruno Albano faz pro senhor. Não foi o Unidos da Ponte, foi o Unidos do Cabo Sul que homenageou os Trapalhões. O senhor se confundiu com as escolas de samba, não faça isso. Perfeito. Abraço pro pessoal do Unidos da Ponte e do Unidos do Cabo Sul. O senhor quer fazer média com todo mundo? É. O senhor errou, Mas o cara, fez tem cultura, lambança. hein? O cara, um amigo internauta tem Ele cultura, deve ser hein? lá O do Cabo Emerson Sul. Gimenez também tá Ele falando. deve ser lá Emerson, do, obrigado. deve ser lá do Canta Cabo mais Sul. não. Isso Canta mais é não. cultura Canta um pouquinho, carnavalesca. canta um pouquinho. Como é que era a música? Canta. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, seu mundo é encanto e magia,
Isso é tudo que você sabe, né? Foi o único ano que eu fui na Marquês de Sapucaí. Foi ver o Unidos da Ponte e acabou vendo o Unidos do Campo. Deixa eu Nesse perguntar. nesse ano desfilou os Trapalhões desfilaram e Roberto Carlos desfilou. Sim, exatamente. Exatamente. Você lembra disso? Você sabe disso? Claro, sou do Rio. A música é legal, uma homenagem muito bonita. Muito bonito. Mas o show cantando é uma tragédia. É porque eu não aqueci a voz, como eu faço na Ah, não, o senhor tá falando há 2 horas e não aqueceu a voz. Gritando igual um desesperado, o senhor tá... Não estou gritando. Opa! Não estou gritando. Não está? Não estou. Eu via que o senhor A minha discutiu voz com ela tem o força. Minha voz ela tem força, não grito. Não grito. Senhor, como é que você fala que o senhor é másculo, é isso? Sou másculo. Pronto, já li os tweets aqui. Tu liga lá, vai, lê. Não, tem mais aí, mano? Tem mais aí algum? O pessoal tava falando muito a respeito dessa situação, Benja. Não, Benja não. Tem muita Pascoal. gente O sugerindo pessoal cancelar. falando que essa rodada deveria ser cancelada. Inúmeros internautas aqui que estão mandando aqui, compartilhando na nossa hashtag aqui, FS Rádio Brasil, estão sugerindo isso, exatamente isso, que essa rodada não deveria nem acontecer. Porque não é só, mano, o time não chegar, ou o time ter dificuldade pra voltar, ou o time chegar muito em cima da hora. Tem também a questão do acesso do torcedor ao estádio. Aqui no Rio, por exemplo, não dá pra andar de carro mais, porque não tem gasolina. Nos postos aqui da Barra da Tijuca, por exemplo, não tem nenhum posto com gasolina. Ou você tem gasolina ou não tem. Então, se você precisar ir de Zona carro... Sul também não tem mais gasolina. Então, São Paulo, lá em Itaquera, que o cara quiser ir de carro pra Itaquera, é longe, porque dependendo de onde ele sai. É verdade. Mas aí o Corinthians metrô joga em é Porto um Alegre. acesso O Corinthians fácil. joga em Porto Alegre, né? O Corinthians Palmeiras joga é que em joga Porto na Alegre. arena. Nem todo Palmeiras estádio- ainda pode ser favorecido nem todo porque tem estádio trem e metrô perto. Nem todo do lado. estádio tem trem e metrô perto. Recife, por exemplo, o Arena Pernambuco, não sei nem longe. se tem jogo lá. É longe. Não tem. Não tem porque o Sport joga aqui. Vai ter pela Série Mas B. tem a Série B, pode ser que tenha. É longe para chegar e só se vai de ônibus ou de carro. Os ônibus estão parando em algumas cidades. Algumas cidades Aqui estão no Rio tirando... tem jogo do Botafogo com Vitória. Tem trem, né? Tem trem. O trem chega ali. Mas algumas cidades estão Na tirando cara o do transporte cara, público. São Paulo, por exemplo, suspendeu a coleta de lixo. Aí você tem um jogo num estádio, eventualmente, com 30 mil pessoas, lá no campo do Palmeiras. E o lixo que é produzido ali no entorno. Então, ter um caminhão para recolher. Então tem uma série de Serviço. É o seguinte, engole o choro e admite, o país parou. Não é isso? Então, o país está parado, então para o resto. Nesse momento, o capitão do Palmeiras, que foi capitão na última partida, o Edu Dracena, está falando lá no centro de treinamento do Palmeiras. Vamos acompanhar exatamente sobre esse assunto também, falando do jogo contra o Sport Recife. Edu Dracena. Tudo isso que está acontecendo está afetando a tua vida pessoal também. Lógico que a gente tem que ter o bom senso, né, de saber que a dificuldade que a gente está tendo não só na parte de combustível, mas em todos os outros aspectos, né? E, cara, o que o pessoal decidir, eu acho que não vai ter problema nenhum. A gente sabe da dificuldade que eles estão enfrentando. Ainda bem que a gente não está, né, tendo essa dificuldade, porque o jogo vai ser aqui. Mas se fosse ao contrário, eu acredito que a gente já está passando pela mesma dificuldade que eles estão passando. E como eu falei, eu acho que a gente tem que ter o bom senso. Se de repente não houver jeito de vir, eu acredito que, né, tenha que mudar assim a data e jogar num próximo dia aí. E com relação ainda, não está me afetando ainda em termos de combustível, de alimento, essas coisas, né? Mas eu acredito que se continuar dessa forma vai atrapalhar sim, né? E isso mostra que a gente tem que se unir mais em prol, né, do benefício, né, do Brasil, né? É lógico que ninguém gostaria de estar passando por uma situação como essa, mas às vezes é inevitável pelo momento que a gente vive hoje no Brasil. Falando um pouquinho do Palmeiras, Edu, é interessante destacar alguns pontos e pensando na temporada de um modo geral. O Palmeiras conseguiu o resultado no primeiro jogo lá no Paulistão contra o Santos e no segundo jogo acabou indo para os pênaltis. Diante do Corinthians, consegue o resultado no primeiro jogo, também fora de casa, e aí no jogo do Paulistão acaba não conseguindo a vitória. Nesse terceiro jogo agora de mata-mata com o América, o Palmeiras consegue fora de casa de novo e dentro de casa acontece só um empate. Dentro desses 3 pontos, assim, o Palmeiras não conseguir nesse segundo jogo vencer, embora consiga contra o América a classificação. E o Santos? E o Santos nos pênaltis. Tem algum detalhe que você chegou a chamar a atenção de vocês pela coincidência desses 3 fatos? Ou por questões do segundo jogo em si ter algo diferente na cabeça da estratégia? Não, eu não vejo, né, dessa forma em termos de se tem algum fato ou alguma coisa que venha nos atrapalhar nos jogos
que a gente decide em casa. Até pro outro lado, a gente tem um apoio do nosso torcedor jogando em casa, onde que a gente tem, eu acredito que a grande maioria vai para nos incentivar. E eu acho que também mostra também para o outro lado que o time, quando está jogando fora de casa, tá sendo bem eficiente, né? Estão surgindo as oportunidades e a gente está conseguindo concluir em gol. E quando às vezes a gente joga em casa, de repente um pouco de ansiedade, de querer resolver logo, de querer fazer os gols, está acabando atrapalhando. Mas, como eu falei, eu acho que são coisas que a gente tem que aprender na vida. Temos que tirar lições, né, dessas situações que a gente enfrentou até então, para que não venha nos atrapalhar, principalmente agora na mata-mata no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Edu, o último primeiro tempo não foi dos melhores, né, do Palmeiras. Por que você acha que o time ainda oscila assim, em alguns momentos e tal? Por exemplo, na final do Paulista lá, no primeiro tempo contra o Corinthians, foi super bem, aí depois recuou demais. Tem vários exemplos aí ao longo da temporada. Você acha que é porque é muito jogo, o calendário, é impossível manter o mesmo nível de concentração o tempo todo em todos os jogos? É um dos aspectos, eu acho que acredito que seja isso aí. Agora, é lógico que tem vários fatores que possam estar atrapalhando. Tem a força do seu adversário, né? A gente não está jogando contra ninguém, e sim contra adversários que têm qualidade. Dentro das partidas, é normal você oscilar. Uma hora você vai estar bem, outra hora o seu adversário vai estar bem, uma hora o seu adversário vai recuar o time, outra hora vai atacar mais. Então, eu acho que são situações que a gente está enfrentando não só no jogo, mas ao longo da temporada, que, na minha opinião, é normal isso, né? Agora, não pode, de repente, acontecer com maior frequência, né? Aí a gente tem que detectar alguma coisa que está acontecendo de errado, alguma coisa que a gente pode estar fazendo para melhorar, para que, como eu falei, nas fases finais, onde que você não pode errar, isso não venha nos causar prejuízos maiores aí dentro do campeonato. Em relação a essa parada aí para a Copa, você acha que pode ser boa, mas também pode não ser muito legal, né? Tipo, para de jogar, perde ritmo de jogo. O que você está esperando dessa parada? Eu ainda sou o tempo ainda que tinha essa parada no meio, né? Antes do campeonato estadual, parava, depois começava o brasileiro. Ainda eu sou dessa época ainda. Então, cara, eu vejo com bons olhos. Eu vejo que porque de repente dá para você descansar um pouco o elenco, depois se preparar novamente para os 6 últimos meses, para dar um gás final, né? Porque se você continuasse jogando nessa mesma loucura que é quarto domingo até novembro, eu acredito que o campeonato ia abaixar muito o nível, né? Técnico, tático, né? Então, eu acho que essa parada vai ser benéfica. Agora, você tem que saber usar essa parada, né? Da melhor forma possível, né? Não querer também, porque tem uma parada, vou treinar e acaba treinando demais, né? Ou treinando de menos. Então tem que saber dosar. E eu acredito que os profissionais que aqui estão no Palmeiras estão bem preparados, né? Sabendo do que a gente pode fazer nessa mini pré-temporada, né? Entre aspas. Edu, boa tarde. Você já passou por diversos momentos, né, aqui no Palmeiras. O que você acha que mudou nesse último momento para que você pudesse garantir essa titularidade agora no elenco? Eu acredito que não é que mudou. Eu sempre trabalhei da mesma forma, independente se eu estava jogando ou estava ficando no banco de reserva. Então, como eu falei, não é porque hoje eu estou titular, não é que eu sou titular, então eu estou. Então, também quando eu estava no banco, não é que eu era reserva. Então, acho que são coisas que a gente vem amadurecendo ao longo da minha vida, da minha carreira, de saber que nada pode substituir o trabalho, né? E o respeito que tem entre nós, jogadores, a comissão técnica e os profissionais que aqui estão. Então, eu sempre procurei respeitar e sempre procurei trabalhar e saber aproveitar as oportunidades. E quando eu tivesse a oportunidade, aproveitar e dar sequência jogando. Então, é isso que sempre eu procurei fazer ao longo da minha carreira.
E o que muda com o Edu em campo? Dos 8 jogos nessa temporada, são 6 vitórias, apenas uma derrota. O que faz de diferença quando você está em campo para esse bom retrospecto? Tomara que continue esse retrospecto. Não sei, de repente conversar mais, orientar mais. Eu sou um cara que falo bastante dentro de campo. Sempre falo para os meus companheiros que a gente tem que conversar mais, orientar, porque isso acaba facilitando a vida do seu companheiro, porque é um alerta, um chamar a atenção, de repente que um companheiro esteja desligado. Isso ajuda não só de repente num lance de tirar uma bola, ou até mesmo num lance de você fazer o gol. Então acredito que seja isso, né? A minha presença ali, de repente o respeito, né, que eu adquiri no futebol por tanto tempo que eu venho, conquistando títulos, jogando em alto nível em times grandes. Eu acredito que seja esses fatores aí. Tudo bem, Edu? Beleza? Beleza. O Dudu tá liberado, vai poder jogar, né? Vai voltar, não sei se você estava sabendo, tô te passando aí a notícia. O quanto é importante ter de volta um jogador, depois de todo esse desencontro de informações aí que acabou tirando ele do jogo de quarta. Não, importantíssimo, uma peça importante para o nosso elenco, um jogador que é o símbolo do recomeço do Palmeiras, tem total respeito de todos, é um jogador de muita qualidade que vai nos ajudar, principalmente nessa reta final, até a parada, para que a gente consiga o nosso objetivo, que é ficar entre os primeiros. Aí, então, o Edu Dracena, zagueiro... Não, tá tudo bem. O Edu Dracena, zagueiro do Palmeiras, falando. Jesus, eu nem acabei de falar. O que você quer, cara? Essa cadeira. Não, uma frase emblemática do Edu Dracena que passou batida, mas... Passou batida, não, a gente tem que Eu acabei de falar. A gente não começou já entrou prometido pra caramba. WhatsApp. Não, ele não. O cidadão. Ele estava completando eu não completei o raciocínio. Eu falei, então, desculpe, foi um erro meu. Agora o senhor já atrapalhou a fala, ué. É a frase emblemática. Vai, vamos ver qual é a frase emblemática. Vamos ver. Vai existir a parada, só que o Palmeiras vai ter, em todos os clubes, não só o Palmeiras, mas segundo o Dracena, o Palmeiras vai ter que saber usar bem a parada. Eu me lembro muito bem há 4 anos atrás, quando o Ricardo Gareca era o técnico do Palmeiras, e ele deu folga durante a parada, sem conhecer direito o elenco. Essa é a frase emblemática. O Palmeiras, tomara que tenha aprendido a comissão, a Mas direção... Mas o Roger Machado está desde o início do ano, ele não conhece ainda esse elenco? Não tô... Sim ou não? Foco, interpretação. Sim, foco, interpretação de texto. O Ricardo Gareca, eu tô citando o Ricardo Gareca como exemplo. Eu não falei que o Roger não conhece. Então ele pode dar folga. Eu entendo um pouco de futebol, eu tô lendo ele os pode noticiários. dar folga. Eu sei que o... Não, eu acho que não. Não fique nervoso. Que dê 3 dias, e dê um fim de semana, mas vai treinar. O Palmeiras pega a bola contra o América Mineiro, em vários jogos, os caras só chutam a bola na lua. Eu, se fosse o Roger, chegava e falava o seguinte... Eu chegava e falava assim... Vocês, jogadores do Palmeiras, estão proibidos de pegar embaixo da bola para tentar chutar a bola alta. A hora que for chutar pro gol, chuta rasteira. Que não é possível. Deixa eu fazer. Que não é possível. Põe o Cassino pra falar. Bota o Cassino aí pra falar. Bota lá. É você? É você, Cassino? Sou. Faz ao vivo. Não, é meu estilo de humor, eu não vou fazer nada. Só isso. O Palmeiras tem que saber usar... Eu acho que... Não só o Palmeiras. Cassino. Não só o Palmeiras. Todos os clubes têm que dar um período de descanso que os jogadores precisam e merecem, mas tem que saber usar o treinamento para todo mundo Cassino, voltar. deixa eu fazer. Olha como é que o Mano tá olhando pra você. Não, ele já serve para ser ministro. A azar é dele. Ele para todo mundo, ele convoca uma reunião, uma coletiva para falar o quê? Aí todo mundo para, beleza, vai, quero ouvir o que você tem para falar. Ele fala, olha, não resolvemos nada. O Mano é zarolho? Olha, precisamos nos esforçar. Pois é. Não precisamos melhorar. Porque aí vai ter um monte de time que vai usar... Vai ter a parada a sua frase usar pior. Não, mas, ô Cassino, a sua Você frase não ela é prestou pertinente, atenção. mas é uma frase corriqueira do programa. Você poderia ter falado isso sem ter chamado a atenção, Não, mas sem eu ter sou pedido a voz. espalhafatoso. Quando se passa dos 100 quilos, você é espalhafatoso. Entendeu? Eu sou espalhafatoso, eu chamei atenção. Mas você mesmo. poderia ter dito isso no próximo diálogo. Agora, quando ele chama pra si, olha, deixa eu falar um negócio. O senhor não falou da da pergunta respondida pelo Edu Dracena, que ele melhorou o rendimento do time do Palmeiras. Isso é óbvio. E que ele melhorou o rendimento dos companheiros ao lado óbvio, dele eu não no time do preciso Palmeiras. O senhor não citou que ele ficou surpreso quando soube que o Dudu vai jogar essa partida
Então, o senhor não deixou eu terminar a minha colocação e saiu dando raquetada para tudo quanto foi lá para falar essa barbaridade. Quer ver? Ô, Cassino, o que você tem para falar, Cassino? Olha, Pascoal, tem que priorizar esse intervalo, tem que treinar, porque na época da Copa, quem assiste jogo é torcedor. Jogador tem que estar no campo trabalhando, viu, Edu? É o que ele fala. WhatsApp, por favor, que é para mudar o assunto, porque já hoje tá demais. Ainda bem que eu falei logo, porque